Faz um ano que eu tô na Austrália vivendo como estudante e será que o inglês já tá fluente? Será que eu já resolvi minha vida por aqui? Será que eu consegui deixar de ser peão de obra? Então, completei meu primeiro ano de Austrália, né? E essas são algumas das principais perguntas que podem aparecer pela tua cabeça de como que a vida vai estar depois de um ano. Então, nesse vídeo eu vou contar como que tá o panorama geral da minha vida aí nesse primeiro ano. Então, let's go! Eu vou trazer aqui, né, um relato bem honesto, super real sobre como está sendo a minha experiência, né? Então espero que esse vídeo seja muito útil para ti que está pensando em vir aqui para a Austrália. Eu tô aqui com esses dois meliantes, tomando conta deles, e mais dois porquinhos da Índia, o Han e o Taro. Mentira, não sei qual que é o nome deles. E a casa tá uma bagunça aqui, né? Hoje de manhã a Isa embarcou pro Brasil, vai matar um pouco aí a saudade da família. Ela tava aqui há quase um ano e meio já, então essa é a primeira vez que ela tá indo pro Brasil. Eu fico por aqui dessa vez, não vou ainda pro Brasil. E vou sentar agora para explicar para vocês como que tá a vida. Tava aqui comendo uma nega maluca e tomando um cafezito, né? Eu disse pra Isa, beleza, vai pro Brasil, mas pelo menos me deixa um bolo pronto então, né? E, enfim, a gente já tá próximo dos primeiros 1000 inscritos no canal, então se tu é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque eu sempre trago aqui conteúdos que podem ajudar nessa tua jornada aqui na Austrália. E outra coisa legal que tá acontecendo é também, se tu vai vir pra Austrália, né, tá pensando em vir aqui pra Austrália, principalmente para cidades de Brisbane ou Gold Coast, já me deixa um alô aqui ou no Instagram, porque tá acontecendo um movimento legal, né? Já tem alguns seguidores, né, que vêm me acompanhando, que a gente troca mensagens, né? Eles pedem dicas no privado, enfim. E acho que daqui a pouco vai dar para marcar um encontro presencial de seguidores por aqui na região, né? Então, se tu tá pensando em vir para cá, já me manda uma mensagem aí pra gente ir organizando. Bueno, então vamos lá, né? O primeiro tópico, né, que eu quero falar aqui para vocês sobre como que tá, né, depois desse um ano de vida na Austrália é trabalho. Então eu vou trazer assim no formato expectativa versus realidade, né? Bom, antes de vir aqui para a Austrália, né, a minha expectativa era que depois de um ano eu já estivesse trabalhando com o meu ofício, né, aqui na Austrália, que é marketing digital, né? E a realidade é que ainda não aconteceu, né? Eu, desde dezembro, né, de 2024, eu tenho um cliente, né, fazendo marketing digital aqui. Então, de certa maneira, eu já botei um pé ali, né, nessa conquista de conseguir um trabalho, né, formal aqui nesse setor. Mas ainda não é a conquista em si, né? E mais recentemente agora, né, eu estou prestes a começar um estágio que é vinculado com o MBA que eu estou fazendo, né, o mestrado que eu estou fazendo aqui de Digital Management. Então, a universidade ela tem uma disciplina optativa, né, que daí tu pode escolher fazer esse trimestre um estágio para basicamente aplicar, né, numa empresa ali, né, as coisas que tu vem aprendendo e tal. E, enfim, eu decidi fazer esse estágio agora, né? Não é um estágio remunerado, né? Porque na Austrália os estágios não são remunerados. Mas eu decidi fazer esse estágio agora por esperança de que isso vai me ajudar a me deixar mais perto desse objetivo de conseguir um trabalho dentro da minha área, né? Porque para mim conseguir aqui a minha residência permanente na Austrália, eu tenho que estar trabalhando, né, de alguma forma aí no meu campo, né, que é a da minha carreira, que é marketing digital, enfim. Então, a ideia, né, é que agora eu faça esse estágio e aí ao final dele, quem sabe a empresa me ofereça, né, um emprego para eu trabalhar para eles, full time, não sei, part time ou
quem sabe me ofereça até mesmo um sponsorship, que daí já resolve bastante, né, desse objetivo de residência permanente, mas na pior das hipóteses, né, eu acredito que o estágio, né, eu me dedicando ali, mostrando tudo que eu sei fazer, enfim, todo o meu empenho, eu vou sair dele com boas recomendações. Então, tenho certeza que esse estágio vai me levar para algum lugar, não sei ainda para onde, mas enfim, sei que é um meio para alcançar um fim. Então, é nisso que eu tô colocando as minhas energias, né? E até lá, né, sigo trabalhando aí com coisas relacionadas à construção, né? Logo que eu cheguei, e eu diria que o que até fevereiro, eu acho, acho que até fevereiro, mais ou menos. Então, se eu cheguei em junho, 6 meses, 8 meses, eu fiquei basicamente trabalhando com construção. Então, ia para um canteiro de obras ali, ajudava a limpar, ajudava a carregar peso, ou maior parte do tempo, né, trabalhava fazendo demolições, enfim. E aí, a partir de fevereiro, eu comecei a pegar uns trabalhos em eventos, né? Então, ou seja, ajudando na montagem de eventos, né? Eu trabalhei aqui na montagem do evento do High Rocks em Brisbane, né? Comecei a trabalhar com montagem de stands, né? Para feiras, né? E exibições aqui, que tu tem que ir lá construir os stands, enfim. E então, digamos que essa parte do deixar de ser um peão de obra tá encaminhada, né? Porque eu tô pegando mais trabalhos que não são necessariamente esse estilo, mas ainda assim tem alguns dias, né, da minha semana que eu trabalho com isso. Então, digamos que eu dei um passo além, né, que é deixar de fazer 100% isso, né, o tempo todo, mas também ainda não é exatamente o que eu estou procurando, que é trabalhar com algo vinculado com a minha carreira. Então, nesse quesito de trabalho, né, colocando assim expectativa versus realidade, digamos que não cumpriu, né, a minha expectativa, mas eu tô feliz porque eu sei que tá ali um meio caminho andado para eu conseguir alcançar o meu objetivo. E antes de eu falar como que tá a parte do inglês, né, eu queria lembrar você aí que talvez já assistiu algum outro vídeo, né, ou contar para ti que tá assistindo pela primeira vez, que eu criei um e-book, né, que vai ser o teu melhor amigo aí no teu planejamento do intercâmbio aqui para a Austrália. Então, se tu não sabe por onde começar, quais são, né, as coisas importantes que tu precisa pensar a respeito e tomar as decisões, como se organizar, enfim, clica aqui no link da descrição desse vídeo, né, que tu vai encontrar no e-book tudo que tu precisa, né, para dar uma boa organizada aí na tua vinda aqui para a Austrália. Então, vai te ajudar a economizar muito tempo, né, vai te ajudar a evitar muito estresse, não precisar ficar correndo em milhares de sites diferentes ou falando que o ChatGPT já está tudo pronto ali para ti. É só clicar e ler. Então, se quiser saber mais, clica aí no link da descrição. Bom, inglês. Qual que era a minha expectativa antes de vir para a Austrália, né? Eu tinha, né, uma boa noção do inglês antes de vir para a Austrália, né? Eu principalmente ouvia e entendia bem, mas não tanto falava, né? E muito menos escrevia bem, até porque a gente morando no Brasil não é algo que é exigido, né? Então, se tu não tem essa prática diária, fica difícil realmente, né? Tá afiado, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz 4 meses de inglês, né? E eu fui fazer o nivelamento ali na escola e tal, e aí me colocaram na turma do intermediário. Então, ao final desses 4 meses aí, eu cheguei até o pré-avançado, digamos assim, né? Se eu tivesse estudado mais tempo ali fazendo inglês e tal, eu tava subindo de nível, né? Mas para minha estratégia aqui de imigração na Austrália, enfim, e os planos que eu tinha, não fazia sentido eu pegar mais um tempo de inglês, né? E aí foi quando eu decidi começar direto o mestrado, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. A questão é que a minha expectativa era que eu realmente conseguisse trazer para o que eu faço, né? Que é esse trabalho de marketing, principalmente, essa mesma segurança, né? Transmitir essa mesma comunicatividade, digamos assim, né? Porque é difícil de se expressar da mesma forma, né, em 2 idiomas diferentes. E talvez já tenha até visto, não sei, mas
vira e mexe aparece para mim alguns vídeos de como as pessoas realmente mudam de personalidade quando estão falando um idioma e quando estão falando o outro. E o que eu queria era que eu fosse capaz de me expressar, né, expressar o meu conhecimento em inglês da mesma forma, né, o mais próximo possível do que eu faço em português. E, cara, para minha surpresa, saiu até melhor que a encomenda, porque eu considero, né, para mim, eu considero que hoje eu sou fluente, porque eu consigo me comunicar praticamente todo o tempo, né, com as pessoas, nos lugares que eu vou, enfim, entender o que estão dizendo, as pessoas entendem também o que eu estou dizendo. E, claro, eventualmente alguma coisa de pronúncia eles não entendem, eu tenho que tentar falar de um jeito, ou vice-versa, né? Mas eu até estava comentando com a Isa, né? Acho que um mês atrás, mais ou menos, né? Que era quando eu estava fazendo o processo de entrevista para o estágio. Que como a minha preocupação, né, no momento da entrevista do estágio, era responder as perguntas de um jeito certo, assim, sabe? De realmente, né? Falar aquilo que querem ouvir, né? O que esperam ouvir, enfim, para que eu seja, né, contratado. Mas que em nenhum momento eu fiquei preocupado com o falar em inglês, sabe? E, cara, realmente, isso é algo que eu não me preocupo mais hoje em dia aqui, felizmente, né? E o MBA também me ajudou a melhorar muito, acredito, principalmente a parte da escrita, né? Tu tem que estar ali fazendo os trabalhos em inglês e tal, né? Eu procuro me forçar a escrever o máximo que eu consigo em inglês, para ir treinando realmente, né? Depois jogo ali no ChatGPT para dar uma revisada e tal. Mas hoje eu realmente me sinto confortável me comunicando em inglês, né? Eu não acredito que eu tô ainda comunicando no mesmo nível que eu comunico em português. Talvez nem sei se eu vá realmente, né? Mas não é algo que no momento eu tô me cobrando. Porque às vezes eu quero dizer uma coisa, né? E eu tento escrever em inglês ou falar inglês e, tipo, começa a ficar muito complicado. Daí eu tento simplificar o contexto, né? Mas para entregar o mesmo significado. E, cara, isso é o suficiente, né? Eu acho que a gente tem uma espécie de carga, não sei, ou de autocobrança de, eu tenho que falar um inglês perfeito, né? Eu tenho que ser igual um nativo. E, cara, pra ser sincero, nem os australianos aqui falam inglês direito, nem escrevem direito, assim, sabe? Então, tipo, se preocupa em realmente conseguir entender e se fazer ser entendido. Isso é o básico que vai te ajudar em qualquer trabalho que tu pegar, né? Claro, se não for algo que vai envolver aí, né, sei lá, marketing, design, coisas que envolvem realmente palavras escritas, né? Mas se tu for fazer alguma coisa mais manual, o mínimo que tu conseguir entender e ser entendido já vai resolver bastante a tua vida. Então, nesse quesito de inglês, eu considero que as minhas expectativas foram alcançadas. Falando agora de estudos, né? Quais eram as minhas expectativas a respeito dos estudos antes de eu ir para a Austrália? Eu tinha essa parte da expectativa do inglês, né? Enfim, que eu falei agora sobre estudar ali o inglês, enfim. E quando eu vim para a Austrália, eu já sabia que depois do inglês eu faria o meu MBA, né? O meu mestrado. E quando tu olha assim, né, de fora, né, sei lá, se vocês já tiveram contato com alguma outra pessoa, né, no trabalho ou algum conhecido, não sei, até mesmo no LinkedIn, né? Tu olha lá, fulano fez um MBA em tal país, né? Tipo, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos e tal, né? Tem um ar, assim, né? Um glamour e tal. Só que, cara, a minha expectativa aqui pro meu MBA na Austrália era bem diferente do que tá sendo a realidade, né? Não sei se tu já assistiu o vídeo que eu revelo, né? Se tá valendo a pena ou não, né? Eu tô indo agora pro meu quarto trimestre, né? Vou começar agora o meu quarto trimestre do MBA. E assim, não é uma conta barata. E para o que eu estou recebendo de retorno, não está valendo a pena em questão de custo-benefício, né? Como eu falei, sim, está ajudando a melhorar o meu inglês, né? Sim, de certa maneira, está me ajudando a fazer networking ali e tal. E tem agora
a possibilidade do estágio que talvez vá me colocar, né, mais perto de conseguir um trabalho formal aí, né, um trabalho fixo na minha área, mas de maneira geral, minha expectativa era muito maior em relação ao que eu tô tendo. A minha ideia, né, que eu tinha era tipo assim, quando tu chegou no nível de um MBA, né, no mestrado, digamos assim, nossa, vai ser um negócio profundo, vai ser um negócio, pô, outro nível, né? E, cara, a realidade que eu tô me deparando aqui até agora não é nada assim. Tá sendo a mesma coisa ou talvez até pior do que o nível de ensino da graduação que eu tive no Brasil, né, quando eu fiz publicidade. E é estranho para mim porque parece que a galera que tá fazendo mestrado é uma galera que tá muito iniciante de carreira, assim, que tipo, sei lá, talvez sequer nunca trabalhou na vida, entendeu? E não sei se eles fizeram uma graduação e estão fazendo MBA agora e nunca trabalharam, se são herdeiros, qualquer, se é um estilo de vida que é realmente diferente, né? Mas, assim, o que eu percebo é que as aulas são bem superficiais, né? Então, dentro do meu campo de estudo, né, que é o marketing ali e tal, até agora eu passei por matérias que são muito básicas, entendeu? Então, se tu já teve algum tipo de formação prévia, que é meio que um requisito, né, para te estar no MBA depois, parece que tá... Como é que se diz? Como é que é o nome agora? Esqueci da expressão. Chovendo no molhado, entendeu? Então, tipo, é uma disciplina falando sobre comportamento do consumidor. Uma disciplina falando sobre liderança. Enfim, né, faz 10 anos que eu trabalho com marketing, né, e essa parte tem sido um pouco difícil para mim porque parece que não tá valendo a pena, assim, sabe? O meu tempo, principalmente. Se eu não precisasse, né, tá parado ali, tá assistindo a aula, né, seja indo na aula presencial ou online, sabe, sei lá, só pegasse o PDF da aula, eu mesmo lesse e fizesse os trabalhos, para mim já valeria mais a pena do que eu ter que perder ali 3 horas vendo um monte de coisas que eu já estudei antes, ou que eu já aprendi na prática, sabe? Então, mas é assim que a banda toca por aqui, né? Então não tem muito o que fazer nesse sentido. O que realmente eu penso, né, é eu depender o menos possível disso, né? Ou seja, o mais rápido que eu puder não precisar continuar fazendo o MBA, melhor, né? Porque eu não vou estar perdendo mais esse tempo e também vou estar deixando de pagar essa despesa que é bastante cara, né? São atualmente $600 por semana que eu tenho que economizar para o meu MBA. E, enfim, pode ser que também na minha jornada até aqui do MBA seja uma questão de porque as disciplinas eram mais simples, eram mais elementares, né? E daqui a pouco, daqui para frente vai ficar melhor. Mas, vamos ver. E o custo de vida? Como é que tá o custo de vida na Austrália? Bom, essa foi uma das principais coisas assim que eu via bastante a galera reclamando, né? Ou até preocupada antes de vir para a Austrália. E a realidade é que a tendência é só piorar. Não só na Austrália, né, o custo de vida, mas eu acredito que em todo mundo, né? Não é algo que vai voltar atrás, né? Tem todo esse rolê de inflação, aí vira e mexe tem uma guerra aqui, tem uma guerra lá, e não sei o quê. Então, cara, a gente tem que aceitar que realmente é a realidade, o custo de vida vai ser cada vez maior e a gente tem que pensar o que fazer a respeito disso, né? Não dá para ficar esperando que vai estar fazendo sempre a mesma coisa e isso vai ser suficiente, né? Então, enfim, eu sempre pensei, né? E tive essa visão de construir meu próprio negócio, né? Ter minha própria empresa para não ficar dependendo dessas questões, né? De economia, dependendo de uma empresa, né? Ou muito menos de governo, né? E, cara, foi a forma que eu escolhi enxergar a vida, entendeu? Tipo, quando eu era mais novo, eu entendi que para eu realmente ter uma vida do jeito que eu queria, a solução não estava em ser um empregado pro resto da vida, eu tinha que construir um negócio. Foi por isso que eu escolhi estudar publicidade e aprender a fazer isso, porque eu sabia que seria uma área do conhecimento importante, né? Tanto para eu ter bastante oportunidade, né, na carreira e
perspectiva de crescimento, enfim, mas também porque seria um conhecimento para eu aplicar no próprio negócio, no meu próprio negócio quando eu tivesse. E, enfim, essa é uma coisa que eu sugiro vocês a irem se preparando, sabe? Beleza, vai vir para a Austrália, vai passar perrengue, vai trabalhar com coisa que não quer, provavelmente, mas, cara, se tu quer realmente vencer, né, nessa questão de ter uma vida de qualidade, tu vai ter que pensar em fazer algo a mais ou algo diferente, né? Não só ir ali trabalhar e achar que isso vai dar conta, porque, sinto lhe informar, não é mais essa a realidade, né? E tem alguns memes que aparecem de vez em quando, né? Tipo, na vez dos meus pais, terreno 5 mil, né? Carro 10 mil. Na minha vez, né? Terreno 600 mil, carro 100 mil. E é isso, entendeu? É o jogo. Então, sobre minha expectativa, né, em relação ao custo de vida, eu já sabia que ia ser difícil, mas na realidade foi igual a minha expectativa, entendeu? Não foi algo que me pegou de surpresa, tipo, nossa, foi mais difícil do que eu imaginava. Também não foi algo, né, como eu falei, que foi mais fácil, porque só tá subindo, mas era algo que eu já estava preparado, né? E felizmente, né, uma coisa que tem nos ajudado muito, né, a vencer essa parte do custo de vida é economizar dinheiro com a moradia, né? Então, eu e a Isa, né, nós fazemos pet sitting, né? Ela começou a fazer isso antes de eu chegar já, então ela fez pet sitting desde março de 2024, né? Ou seja, agora ela tá aí um ano e 3 meses fazendo já pet sitting. E é a forma, assim, que tem nos ajudado a economizar dinheiro, né? Porque a minha escola é cara, a dela nem tanto, né? Ela comprou um carro já, o carro que eu uso é alugado, e acontece que, realmente, o que faz a gente ter esse fôlego financeiro de poder tá eventualmente comendo alguma coisa fora, tá nos permitindo ter algum tipo de experiência, né? Ou organizar alguma viagem, é essa grana que o pet sitting nos ajuda a economizar. Até esse é um vídeo, né, que eu quero fazer mais para frente, explicando melhor. Enfim, se tu quer saber mais sobre como que isso funciona, deixa aí nos comentários. E como eu sei que sempre tem a turma aí, mas quanto que é o mercado? Mas quanto que é o aluguel? Mas, sei lá, o que mais que a galera quer saber? Quanto que é para alugar um carro? Cara, o que eu posso te dizer, sabe? Sempre vai ter um aumentinho aqui e ali, sabe? Então não é algo que vale a pena ficar se atendo muito, assim, sabe? Tipo, claro, com certeza, né? Quando tu chega, é importante ter uma boa noção, né? Pra estar ali com um orçamento de precaução já, né? Pronto. Mas, enfim, como eu falei, tu tem que pensar em como sair dessa roda, né? De rato aí. E agora, né, essa questão da comprovação financeira, né, que para o Brasil se tornou obrigatória, enfim, então toda essa parte financeira está ainda mais sensível. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei as 2 primeiras semanas sem trabalhar, tipo, fazendo coisa burocrática, né, se adaptando e tal. E aí depois que eu fui fazer o White Card, né, que é o ticket, né, a permissão para te trabalhar com construção aqui. E aí depois que eu peguei o White Card e aluguei o carro, foi assim para conseguir trabalho. Então, se eu pudesse dar alguma recomendação, né, seria para te fazer isso o mais rápido possível, né, se tu quer trabalhar com construção. Tem vários outros trabalhos, né, eu já fiz um vídeo aqui sobre trabalhos mais comuns também para quem está chegando agora na Austrália, enfim. Nem todos precisam de ticket, enfim. E dá para se virar bastante sem precisar fazer esse curso do White Card, né, ou do RSA, que é para te servir bebida alcoólica, trabalhar em restaurantes, enfim, como bartender, ou, né, trabalhar com escolas, né, que é o Blue Card, enfim. Trabalhar com delivery, trabalhar com limpeza, outras coisas assim. Se tu conseguir na primeira semana já, né, se tu já tem algum contato aqui, é super comum de acontecer. Então, não é a coisa mais difícil do mundo, não. Só que também não é tão fácil assim que tu já possa ficar contando, não,
vou chegar na Austrália na segunda-feira, na quarta-feira já vou estar trabalhando e aí não vou precisar ter muito dinheiro, né? Não vou precisar mandar dinheiro do Brasil para a Austrália porque eu já vou estar ganhando em dólar. Cara, calma que não é bem assim o jogo. Então, pelo menos se prepare para ter, sei lá, umas 3 semanas, 2 semanas no mínimo de vida, de custo de vida na Austrália já garantido antes de tu chegar aqui, entendeu? Porque para algumas pessoas demora mais as coisas engrenarem, para algumas pessoas demora menos, mas independente do teu cenário, tu vai ter essa grana ali para poder dormir tranquilo, entendeu? E vou te falar que tudo que tu puder garantir de tranquilidade na tua vida aqui na Austrália é muito bem-vindo, porque a realidade aqui é uma loucura. Às vezes tu consegue trabalho para trabalhar num dia, 2 dias, e depois tu simplesmente não tem perspectiva nenhuma de ter trabalho. E aí tu já começa a se preocupar porque pensa, putz, vai chegar no final de semana, eu vou ter que pagar o aluguel, vou ter que pagar não sei o quê. Então, começa a preparar essa mentalidade assim de se precaver, entendeu? Porque quanto mais precavido tu tiver, menos pego de surpresa tu vai ser.